Meus irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o seminarista Leonardo. Sou aqui da Arquidiocese de Mariana e atualmente vivencio o período de síntese pastoral na paróquia São Silvestre, na cidade de Viçosa. Neste vídeo de hoje, venho falar para vocês a respeito do capítulo 5 da Laudato Si. Nele, o Papa busca linhas gerais de orientação e de ação. O Papa primeiro vai falar sobre o diálogo a respeito do meio ambiente dentro das políticas internacionais. Vai dizer o Santo Padre que nós devemos tomar consciência de que o mundo é nossa pátria e de que nós, os seres humanos, habitamos uma casa comum. Então, a consciência de sermos uma só e única família vai nos auxiliar a querer também buscar projetos que sejam únicos, projetos que sejam iguais. Buscamos como o mesmo objetivo. Assim, nós vamos poder promover um mundo e um futuro melhor. O Papa, quase que num apelo profético, vai dizer que se as gerações anteriores ficaram marcadas, chagadas pela falta de responsabilidade, especialmente a geração pós-revolução industrial, que a nossa geração seja conhecida pela responsabilidade, pelo cuidado para com a casa comum. Para isso, devemos buscar novas formas, novos caminhos, que visem como, por exemplo, uma agricultura sustentável e diversificada, que busque o uso consciente dos recursos naturais, que promova energias renováveis e menos poluentes, que consiga fazer com que a água potável chegue a todas as populações. Dentre outras medidas, essas e outras, o Papa destaca uma alternativa que já aparece em outros meios, em outros encaminhamentos, que seria a internacionalização dos custos ambientais. Mas ele diz que isso também deve ser feito de forma consciente e justa. Porque as nações que se enriqueceram pela industrialização sobre os recursos naturais, a exploração dos recursos naturais, a elas cabe uma dívida maior, que não deve ser igual para as nações mais pobres, as nações menores que ainda estão no caminho da industrialização. Porque a essas cabe primeiramente a erradicação da miséria e o progresso de sua população, de seus povos. Então, nós vamos ver que se trata de uma decisão baseada na ética e na solidariedade. Para isso, o que deve delinear um Estado é justamente o direito, porque ele se pauta no bem comum e vai colocar como limite das decisões a precaução e a preocupação, que vão fazer com que nós busquemos solucionar os nossos problemas naqueles meios que nós já utilizamos, como a indústria, o nosso consumo, a agricultura, a energia, a exploração da terra, dos mares, o uso dos recursos naturais em geral. Tudo isso vai passar por um processo que vai ser transparente. Então, é preciso que nós tomemos consciência agora de que todas as nossas decisões, sejam elas boas ou sejam elas ruins, elas vão interferir no futuro. Elas vão interferir nas próximas gerações. Por isso, tudo deve ser pautado, todas as nossas decisões devem ser pautadas numa pergunta: para quê? A custo de quê? Então, por mais lucrativa que pareça ser uma decisão ou uma escolha, ela nunca deve estar acima do bem comum. Então,
Neste contexto, a política e a economia devem estar em um constante diálogo para a plenitude humana. Assim, a política não pode submeter a economia. O bem último da política não pode ser a economia, mas sim o bem do ser humano. E assim, o lucro, ele não vai ser mais a medida dos problemas, não vai ser mais a ótica pela qual se olha para tentar entender a nossa realidade. Nós vamos buscar caminhos diferentes que busquem o bem de toda a humanidade a partir de uma diversidade produtiva, que não quer dizer que nós vamos, assim, travar, frear o desenvolvimento ou a criatividade humana. Não. Nós vamos usar essa energia para um outro caminho, um caminho mais sustentável. Então, devemos focar nisso. Precisamos de um novo modelo econômico e político. Precisamos de uma reforma, de meios mais sustentáveis, que integrem tanto a preocupação com o meio ambiente quanto o cuidado para com os mais pobres e os mais frágeis. Neste contexto, urge a necessidade desta reforma, porque não podemos mais apenas viver num mundo onde a política e a economia ficam ambas se culpando pela degradação do meio ambiente e pela desigualdade social, mas sim que ambas busquem o bem comum. Neste contexto, a religião ela também vai ocupar um espaço fundamental, porque, além de ajudar na busca do ser humano e da sociedade por integração, vai também, ao lado da ciência, auxiliar num debate que seja baseado na justiça, no amor e na paz. A Igreja, com isso, não quer se colocar no lugar da política, nem da ciência, mas ela quer ser como que uma ajuda, um auxílio, uma intermediária que facilite o diálogo honesto e transparente, para que as necessidades particulares e as ideologias não estejam acima do bem comum. Portanto, como diz o Papa Francisco, que a gravidade da crise ecológica, ela nos obriga a todos nós, a pensarmos no bem comum e a prosseguir pelo caminho do diálogo. Este é o caminho do diálogo, que requer paciência, requer transparência, requer generosidade. Lembrando-nos sempre que a realidade é superior à ideia. Assim, então, meus irmãos e minhas irmãs, acredito fazer uma síntese deste 5º capítulo, mas vale a pena lê-lo na íntegra, porque o Papa traz inúmeras ideias que são fundamentais. Mas lembremos, antes de querermos buscar mudar as estruturas, mudemos o nosso jeito de ser, porque a nós crentes é preciso mais do que nunca, também nas questões ambientais, buscarmos unir fé e ação, para que possamos dar um testemunho coerente diante do mundo, daquilo que nós cremos, que Deus criou o mundo e entregou para que nós cuidássemos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.